Tá todo mundo ligado na programação da Sulanca News TV. De segunda a sexta, às 6 da manhã, as primeiras notícias de Caruaru e região, deixando você bem informado no programa Antônio Silva em Foco. Toda segunda a partir do meio-dia, Missa da Graça, direto da paróquia de São José. O que é notícia, o que é destaque na Feira da Sulanca está no programa Papo de Sulanqueiro, com Écio Marinho, toda quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Música e cultura estão no programa Música e Poesia com Humberto Boni, toda quinta, a partir das 19 horas. Programa Vem Louvar, toda sexta a partir das 18 horas com Josildo Moura. A programação da Sulanca News TV já é sucesso na internet. Acompanhe toda a nossa programação em nossas redes sociais, no site da TV e também da nossa rádio. Sulanca News TV, uma nova TV com a cara da Sulanca. Camisaria Alearte. Camisas manga longa, gola polo, gola careca. São diversos modelos com as mais variadas cores. Temos estoque, sortimento, diversos tamanhos e a qualidade que você confia. Alearte Camisaria, no atacado e varejo, pronta entrega. Enviamos para todo o Brasil. Faça já o seu pedido pelo fone e WhatsApp DDD 81 993 52 91 29. Sabia que a nova embalagem da água mineral Santa Joana é a mais leve da América do Sul? Isso mesmo, além de produzir 27 mil garrafas de 500 miligramas por hora, a água mineral Santa Joana, através de altos investimentos em tecnologia com maquinários mais modernos, conseguiu reduzir a quantidade de material PET utilizado na fabricação das garrafas, tornando-se a primeira empresa do Brasil a produzir uma embalagem mais leve e, consequentemente, mais sustentável. Beba água mineral Santa Joana, tecnologia a favor da saúde e meio ambiente. A partir de agora, programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Histórias inspiradoras que, apesar das dificuldades, não desistiram e venceram na vida. Programa Sua História. Boa noite, gente. Boa noite, Caruaru. Boa noite, Sulanca News TV. Está no ar mais um programa Sua História. Comigo, Manu Torres, e com minha amiga Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Boa noite, Manu. Boa noite. Mais um programa, mais uma semana. A história hoje, se preparem, porque é forte. E já vou pedindo para que vocês comentem, curtem, compartilhem aí o link da nossa live. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Periscope, no Twitter e pela rádio e pelo site da TV. Você nos acompanha por todos os canais. Então, hoje a história é muito forte e nós vamos começar, porque além de forte é longa, nós estamos recebendo Daniele Moura. Ela vai contar a história dela, ela vai incentivar você e vai mostrar a você que seus problemas não existem. Boa noite, Daniele. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço pelo convite de vocês. Nós vamos iniciar, primeiro agradecendo a você por você se dispor, né, a vir contar a sua história. A gente sabe que você não contou a ninguém, assim, publicamente. A gente sabe que tem uma torcida, né? O bairro do Salgado. E
muita gente. A Nova Caruaru, sua família, todo mundo assistindo sua igreja. É verdade. E a gente vai estar contando a sua história e, de certa forma, um testemunho, né, para mostrar para as pessoas que é possível vencer. Eu queria que você iniciasse contando quem é Daniele, de onde Daniele nasceu, como veio parar em Caruaru, para poder a gente entrar na sua história, que é o ponto-chave de hoje. Boa noite, meu nome é Daniele Moura, eu tenho 36 anos hoje, sou casada há 14 anos e ainda não tenho filhos, né? Isso ainda vai acontecer, eu creio. Amém. Eu nasci em Brasília, Distrito Federal. Morei um tempo no Piauí, eu não vou lembrar assim, as datas nem os períodos, eu era muito pequena. E vim aqui para Caruaru ainda muito nova, muito criança ainda. E daí então, morando aqui até hoje. Certo. Aí você, assim, a sua história de luta iniciou em 2012. A gente vai para o início para poder você ganhar tempo para contar o que Deus colocar no seu coração, porque a gente sabe que vai Amém. ser um testemunho de fé para quem está nos acompanhando nessa noite. Amém. Então, em 2012, eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin. Na época que eu fui diagnosticada, eu não tinha muito conhecimento a respeito da doença, eu só sabia que tinha sido o câncer que Janequine teve. Era assim que eu conheci o linfoma. Uhum. Eu trabalhava numa empresa de automóveis. Uhum. Na época, eu trabalhava como auxiliar administrativo. E depois de um certo tempo, de alguns anos, eu fui promovida para o setor de vendas. Eu fui promovida a supervisora de vendas de automóveis. E aí, nesse período, exatamente pouco tempo depois que eu fui promovida, foi quando eu tive o diagnóstico. Antes de ter o diagnóstico, às vezes as pessoas me perguntam, mas qual era o sintoma? O que tu sentia? Como foi que tu descobriu? Os primeiros sintomas não eram parecidos com uma doença desse tamanho, né? Eu tinha algumas alergias, eu tinha um probleminha respiratório, e aí depois cresceu um gângliozinho aqui no pescoço, e a partir daí foi quando a gente começou a investigar. E quando o diagnóstico chegou, foi como uma bomba. Eu costumo dizer que a primeira vez que eu morri foi quando o diagnóstico chegou nas minhas mãos. A maneira como eu recebi. Um médico muito gente boa, muito usado por Deus também. A princípio, quando ele abriu o exame, que me contou, estava eu, meu esposo, ele. E aí, quando ele contou, eu não conseguia me conter, eu só chorava, só me desesperava, porque eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação como essa. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, nunca tive problemas de saúde, nunca tive que fazer nenhum tipo de cirurgia, nunca tive nenhuma intercorrência desse tipo. E tinha uma vida tranquila, sempre exercitei, sempre gostei de dançar, sempre gostei de treinar em academia, sempre tive uma alimentação legal. Então, nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação dessa. E quando esse diagnóstico chegou, a primeira coisa que me veio à cabeça é: eu vou morrer. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando recebe um diagnóstico como esse, a primeira coisa que vem à mente é que vai morrer. E comigo não foi diferente. E aí, a menina da semana passada, a Michele, teve essa mesma reação, né? E ela pensou logo nos filhos. Aí, no caso, quando você recebeu o diagnóstico, aí, assim, o que a sua família fez, ou o que passou na sua cabeça para você, assim, ir em busca da cura? Porque existem cânceres que tem cura. Primeiro que quando o diagnóstico chegou, como eu te disse, nunca tivemos casos de câncer na família, de nem um parente, nem de longe. Então, ninguém sabia lidar muito bem com a situação. Então, assim, a princípio, foi aquele baque para todo mundo. Minha mãe sofreu muito, a família inteira, né? Mas eu falo muito assim da minha mãe, porque é meu aconcheguinho, meu pedacinho, entendeu? Então, foi muito difícil. Eu pensava em mim, na minha situação, e ao mesmo tempo eu pensava nela, como ela ia receber essa notícia. Eu sou a filha caçula, só tenho eu e minha irmã. Eu tenho mais um irmão por parte de pai só, mas a gente nem se conhece ainda, só por internet. E foi um baque muito grande na família. A princípio a gente ficou sem saber o que fazer, qual passo que ia dar, mas Deus usou muita gente. Uma das pessoas muito abençoadas que Ele usou na minha vida e usa até hoje é a minha amiga Luciana Carrilho. Eu digo que ela não é só minha amiga, ela é minha irmã,
eu chego e me emociono quando eu falo dela, porque foi uma bênção na minha vida. Eu conheci ela na Italiana, na empresa que eu trabalhava, foi lá que a gente se conheceu, e dali acho que Deus preparou tudo. Então, ela foi a primeira pessoa que correu atrás do médico em Recife. Eu, a princípio, tentei o tratamento aqui em Caruaru, não consegui, tentei no CEOC, mas o médico que o cirurgião me indicou estava numa viagem, fazendo cursos, e ele ia demorar muito e o linfoma não podia esperar. A doença não dava para esperar. Então, a gente optou por Recife, procurei a clínica Mutiemo, onde eu sou acompanhada até hoje, um lugar abençoado, um lugar realmente onde os milagres também acontecem. E Luciana foi a pessoa em que ligou para a médica, que correu atrás de consulta, porque eu não tinha condições psicológicas para isso. A minha família toda também muito abalada, todo mundo começou a se mover um pouco depois, assim, no que podia começar a agir para agilizar isso. Mas, a princípio, foi ela que foi atrás de marcar essa consulta. Foi quando eu conheci a primeira médica, que foi a doutora Rosa Arcuri, e aí, na sequência, a doutora Érica, toda a equipe médica, e iniciei o tratamento. Aí, quando você iniciou o tratamento, você já iniciou mais ou menos quanto tempo depois do diagnóstico? O meu diagnóstico foi muito rápido. Graças a Deus, eu tive a graça de ter um diagnóstico muito rápido. Com mais ou menos uns 30, 35 dias, eu já estava com catéter implantado. Eu tenho ele ainda hoje aqui. E, a partir do momento que implantei esse catéter, a gente iniciou as quimioterapias. Eu fiz a primeira linha de tratamento, que foi o ABVD, que estavam previstos, acho que 8 ciclos dessa medicação, era a cada 21 dias. E eu sempre tive o cabelão assim, e eu morria de medo de perder esse cabelo. Eu dizia, meu Deus, eu não quero ficar careca, minha apreensão era só não ficar careca. Mas aí iniciei essa primeira linha de tratamento. Até então, nas primeiras sessões de quimioterapia, a médica ficou bem satisfeita com os resultados, né? Eu repeti os exames e ela disse, olha, a resposta está sendo positiva, eu estou vendo aqui nos exames que está dando tudo certo, então vamos seguir com o protocolo até finalizar. Mas daí por diante não foi bem assim que a coisa aconteceu. Quando a gente estava quase finalizando o primeiro protocolo de quimioterapia, essas primeiras sessões, eu repeti o exame, o PET scan, e eu estava cheia de nódulo de novo. Então a doença reincidiu pela primeira vez. A gente vai para ver os comentários nas redes sociais, que já está bombando, né, Amanda? Já. Olha aí. Vamos dar uma lida rapidinho aqui, antes de dar continuidade à entrevista. Juana Aguiar, maravilhosa. Luciana Carrilho, linda, te amo, Dani. Simone Veras, mãe linda. Técio, boa noite, Técio. Mávia Moura, é assim que se pronuncia, Mávia? A minha prima, mãe, irmã também. Meu amor, é um milagre. Deus bom todo o tempo. José Carlos, boa noite. Manda um alô para todos da Morada Nova que está acompanhando o programa. Boa noite, gente. Muito obrigada pela audiência aí. E tem que ter muita fé em Deus para vencer, mas Deus não falha. Ele também falou isso. Amém, é verdade. E, assim, quanto tempo, mais ou menos, assim que você soube até começar o tratamento? Foram mais ou menos quanto tempo, esse intervalo? De quando eu recebi o diagnóstico para começar o tratamento, foi em média 30 a 35 dias. Foi muito rápido. Foi rápido? Foi. Eu tive a sorte também de conseguir rápido a consulta, de passar logo pela médica, de fazer todos os exames. Foram exames muito precisos. Eu realmente fiz todos os exames que você imaginar. Me viraram pelo avesso antes de começar, porque a médica queria saber se a minha medula já tinha sido atingida pela doença, mas graças a Deus não tinha sido ainda. Mas o linfoma ele avança muito rápido. Então a gente precisava correr contra o tempo para eu iniciar o tratamento. E aí, de certa forma, foi até um choque da notícia, e esse choque de realidade ainda, com pouco tempo, você correr atrás desses exames, né? E aí, conta pra gente como que foi esse processo, né? O início de tudo, do teu procedimento de você fazer todos os exames, tudo direitinho, quimioterapia. A princípio, para fazer os exames, na verdade, eu só chorava. Eu acho que hoje, eu estou com um probleminha no olho hoje, chamado ceratocone. A médica diz que isso vem da doença do enxerto. Isso acontece depois do transplante. A briga das células da minha doadora, que foi minha irmã, no meu organismo. Então, ela pode atacar qualquer parte do corpo e agora está um pouquinho no olho. E eu costumo brincar que meu olho é seco hoje, de tanto que eu chorei. Então, hoje a médica diz que eu não produzo mais lágrimas. Eu digo, então, foi porque eu gastei tudo que eu tinha. E, a princípio, eu só chorava. Eu lembro que a primeira consulta que eu cheguei com a médica, no consultório, eu chorava tanto que a médica perguntava seu nome. Meu esposo respondia. Ele estava do meu lado o tempo todo. Está o tempo todo.
E aí eu não falava nada, tudo era com... Ela me perguntava e ele que respondia porque eu só conseguia chorar. A ficha não caía, eu não aceitava. Até eu fazer a primeira quimioterapia, eu não tinha dimensão do que eu ainda ia passar, né? Graças a Deus que eu não tinha essa dimensão. Mas na minha cabeça era assim, eu vou tomar um remédio e aí daqui a 30, 40 dias eu volto para casa e aí daqui a pouco eu volto, a médica diz que está tudo bem e eu estou livre. Continuei fazendo meus planos de voltar para a empresa, de continuar trabalhando. Um sonho que, quando eu fui diagnosticada, todo ano, quando eu tinha férias da empresa, eu sempre fazia minha bateria de exames, de rotina, para ver se estava tudo em dia. E aí eu visitei meu ginecologista. E eu conversando com ele, eu disse, doutor Flávio, eu estou querendo engravidar. Ele, ótimo, dona, a idade está tudo bem, vamos fazer os exames. Estava tudo conforme para eu poder engravidar. Mas aí, pouco tempo depois, eu tive o diagnóstico da doença. Então, foi um sonho interrompido. Esse diagnóstico você tinha quantos anos? 28 anos, em 2012. 28 anos. 28 anos. A gente vai pedir para Adalberto colocar as fotos. Gente, eu me chamo Alexandre, sou o esposo da Dani. Vivi com ela todos esses tristes momentos da luta, da batalha contra o câncer. Mas também vi nela uma mulher guerreira, um exemplo de vida, uma pessoa que queria a todo custo viver. Apesar de ser um câncer do sistema linfático, um dos mais clássicos, mas anexa sempre um câncer à morte. E Daniele não assimilou isso ao fim dos dias dela, não. Isso deu mais uma disposição para que ela lutasse para vencê-lo, se tornasse essa mulher forte e resistente que hoje é, de altos e baixos. Provavelmente na entrevista ela deve ter dito que a doença reincidiu 5 vezes. Ela teve que fazer 2 transplantes de medula. Então, assim, não foi fácil, mas vencemos o câncer que tanto nos perturbava. Falar de Daniele é falar de uma mulher guerreira, corajosa, falar de uma companheira inexplicável, amiga, esposa, mulher. Daniele, para mim, ela representa a mulher que eu escolhi para viver todos os meus dias. Então, é um pouco dessa mulher que vocês estão conhecendo agora. Mas eu só queria dizer aqui que é uma mulher fantástica e que eu vou amá-la até os últimos dias da minha vida. Eita Deus, eu prometi que eu não ia chorar. A gente elaborou esse quadro na última quarta-feira. Ideia do nosso diretor-geral Adalberto. E eu consegui o número do seu esposo. E eu pedi para que ele gravasse esse vídeo porque seria uma forma de homenagear você pelo pouco da história que eu fiquei sabendo por Consuelo, né? Que foi ela que me indicou a sua história. E agradeço se ela está aqui online. Ai, um beijo, então, Consuelo. A gente pediu para que ele gravasse porque ele era a pessoa que estaria mais próximo de você nesse momento. Com certeza. E a gente vai mostrar as fotos que você trouxe, nem se preocupe que tem as fotos. Mas a gente vai continuar de onde você parou, onde foi diagnosticada, e aí começou o tratamento, e aí quando você foi para a segunda etapa, né? Amanda, você quer ler os comentários? Porque a gente está com muito comentário. É verdade, vamos ler rapidinho para a gente dar continuidade à entrevista. José Carlos, tem Luciana. Luciana, ela é maravilhosa. Andresa Domingos é um exemplo de vida. Gabriel José, tudo é um milagre de Deus. Raquel Moura, você é o nosso milagre, te amo um pedacinho meu. Marcos Valério, história de fé e superação e sempre agradecer a Deus por mais um dia de vida. Esse é meu pastor. Tem mais? Gessina, linda, te amo. Gabriel, graças a Deus. Maria Sueli, boa noite, meninas. Esse é um maridão. Obrigado por sua fidelidade com nossa caçulinha, a sua mãe está dizendo. Luciana, ai meu coração. Se prepara, ainda tem mais. Joelma, linda guerreira. Emily Victoria.
Tia, minha guerreira, te amo. Então a gente tinha parado no primeiro tratamento. Isso, no primeiro tratamento. Ouvindo o meu esposo falar agora, vocês viram, né? Que bênção, Deus me entregou. É meu. E assim, quando ele fala, porque Daniela é uma mulher muito forte, eu digo mesmo dele, porque toda essa força, todo esse encorajamento veio muito dele, sabe? A pessoa que, a princípio, quando eu só chorava e não queria aceitar e não entendia, mas as coisas que ele conversava comigo, a força que ele me dava, e ele me dizia, eu vou estar com você todo o tempo, não importa o que aconteça, o que acontecer, eu jogo tudo pro alto e a gente vai vencer isso aí. Ele teve que pedir demissão do trabalho? Teve sim. Voltando um pouquinho aí essa história, né? Quando a gente iniciou, ele trabalhava numa empresa de confecção, já fazia mais de 10 anos que ele trabalhava para essa pessoa, e ele teve que pedir demissão, porque não tinha como ele me acompanhar. Como tudo era em Recife, todo o tratamento foi em Recife e ainda é o acompanhamento lá, a gente tinha vezes que tinha que ir para Recife 2, 3 vezes na semana. Então não tinha como ele cumprir horário em uma empresa, fichado numa empresa, tendo que sair tanto, né? E aí pediu demissão da empresa e a gente começou a seguir a luta, assim, sem trabalhar, e Deus foi provendo, como Ele provê até hoje. E na parte que eu parei do tratamento, a gente estava na primeira linha de tratamento, fiz esse primeiro tratamento de ABVD, não deu certo, em partes, né? A início, a médica achava que estava dando certo e depois a doença retornou. E cada vez que a doença reincidia, a gente passava para um protocolo mais difícil, que para mim era mais difícil, porque as drogas eram mais pesadas, o tempo de tratamento era maior, e aí eu fui só debilitando. Meus rins já não estavam mais aguentando de tanta medicação. Eu lembro que teve uma fase, eu não lembro qual das recidivas que foi, mas eu precisei fazer o tratamento no Hospital Jaime da Fonte. E aí, o primeiro tratamento, eu fazia a quimioterapia, no mesmo dia eu voltava para casa, descansava 21 dias e depois voltava. Esse protocolo, como era um pouco mais longo e mais forte, eu passava 7 dias internada, tomando a medicação sendo infundida durante 7 dias, e depois eu voltava para casa, descansava aí mais 15, 20 dias e tinha que voltar de novo para o próximo protocolo. E aconteceu várias vezes esse período de descanso, que era o período que eu tinha que voltar para casa para descansar um pouquinho para retornar. Às vezes só dava tempo de chegar em casa, trocar a roupa da mala, que eu andava com uma mala bem grande, muita roupa. E aí eu já começava a ter febre, ter infecção, tinha muito ferimento na boca, tinha muita colite, e aí já tinha que voltar para internar de novo. A gente praticamente já emendava de novo no próximo tratamento, na próxima quimioterapia. E esse tratamento é muito demorado ou não tem prazo? Esse primeiro protocolo era para durar em torno de 8 meses, foi o que a gente conseguiu concluir, e achava que ia terminar por aí. O outro durou mais 3 meses, que foi isso que eu fazia no hospital, que foi muito sofrimento, muito, muito, muito. Eram dias, assim, horríveis. E eu lembro que nesse hospital foi quando eu completei 30 anos, já foi 2 anos já depois do início do tratamento. E no dia do meu aniversário, meu esposo enfeitou o quarto, vai ter algumas fotos aí que vocês vão ver. Nem podia fazer isso, né? Ele comprou algumas bolas enquanto eu estava dormindo lá, medicada, morta de cansada, muito debilitada. Ele ainda enfeitou o quarto, chegou com 2 bolinhos de saia e umas velhinhas com 3 e o 0, né, representando os 30 anos. E a gente ainda comemorou desse jeito. Porque a partir do momento que eu comecei a entender que eu não ia morrer, porque a princípio o medo era da morte, mas até a gente entender, amadurecer a questão do diagnóstico, entender realmente o que você está passando. E quando eu entendia os propósitos que Deus tinha para a minha vida, eu digo, pronto, então agora eu vou ter que levantar a cabeça, ou chorando ou sem chorar, mas eu vou ter que lutar. Então, a partir daí, foi quando não ficou mais fácil, não estou dizendo que foi mais fácil o tratamento, mas eu encarava de outra forma. Foi quando eu realmente juntei forças e disse, eu preciso lutar, eu preciso correr atrás, porque eu quero viver, eu preciso viver. E acredito que essa foi a segunda, foi a terceira recidiva. E, enfim, cada recidiva que tinha coincidia muito com a data do meu aniversário. Quase todas as recidivas caíam na data do meu aniversário, como também foi o primeiro diagnóstico, era o dia do meu aniversário. Então, era uma data assim, muito difícil, porque era a data que a gente queria comemorar e, ao mesmo tempo, não tinha muito o que comemorar. Tinha uma notícia triste. E aí eu pensava, mas eu estou viva. Então, se eu estou viva, tem que comemorar, tem que seguir. Mais um ano de vida. Mais um ano de vida.
Então, você fez esse... Aí, qual foi a terceira etapa? Quando você concluiu essas 2 etapas, aí passou quanto tempo para chegar na terceira? Na verdade, não teve muito intervalo de tempo, porque a equipe médica que me acompanha até hoje, né, são pessoas assim muito atentas. Doutora Érica Coelho mesmo, eu costumo dizer que ela é minha segunda mãe. Ela cuida muito bem de mim e ela estava sempre a posto, sempre atenta. Então, quando ela via que aquela medicação não estava dando certo ou que a doença estava resistente, a gente já pensava no protocolo, ela já deixava sempre uma carta na manga preparada para a próxima medicação. Então, eu não me lembro de ter passado nesse período todo, nessas 5 recidivas, eu passei um período sem tomar remédio nenhum. Não, era sempre um na sequência do outro. Foi o que me fez debilitar tanto, né? O que agrediu tanto os meus rins. Fisicamente também eu perdi muito peso. E foi quando a médica disse, olha, o que tinha de protocolo de quimioterápico para usar, a gente já usou. E, infelizmente, a doença permanece resistente. Então, a gente vai agora para o processo de transplante. No caso, seria a 4ª tentativa. Isso. Aí veio o primeiro transplante, que foi o transplante autólogo, que seria retirar minha própria medula, congelar, dar uma medicação para zerar o que restou, e depois infundir minha própria medula de volta. A princípio foi muito difícil essa coleta dessa medula, porque como eu já tinha tomado muita quimioterapia, já tinha feito um tratamento muito longo, eu já estava com o corpo muito debilitado. E para fazer essa coleta da sua própria medula, é uma máquina muito parecida com a máquina que faz hemodiálise. Então é um desgaste muito grande essa coleta. É demorada e desgasta muito fisicamente. E eu tive que passar por essa máquina 4 vezes. Porque as primeiras vezes que a gente tentava fazer essa coleta, não rendia célula. A médica dizia, olha, não tem célula. Inclusive, ela chegou a me dizer, Dani, vai para casa, descansa 1 semana que a gente vai ver o que vai fazer. Porque eu não tinha célula suficiente para transplantar. E aí, na 4ª tentativa, nós conseguimos. E aí foi uma alegria, né? Graças a Deus conseguiu a medula, então tudo vai se resolver. Passei pelo primeiro transplante. Teve alguns perrengues também, tive infecções, tive ferimento na boca, tinha muita colite, foi muito desgastante também, mas nada comparado ao segundo. Eu costumo dizer assim, que graças a Deus, que Deus ele prepara a gente para viver as etapas na hora certa. Que bom que eu não tinha dimensão do que ainda vinha pela frente, porque eu não sei se eu ia ter força suficiente para sabendo o que eu ia ter que encarar, se eu ia conseguir. E aí, esse primeiro transplante, quando ele foi realizado, do finalzinho de 2013 para 2014, eu terminei o transplante. O pós-transplante é muito delicado, o paciente volta a ser um recém-nascido, você fica totalmente sem imunidade, não pode ter contato com ninguém, tem que ter muito cuidado com higiene, com tudo. Então, era uma vida assim, praticamente numa bolha. E eu consegui ficar ainda em torno de 7 a 8 meses sem o linfoma, depois desse primeiro transplante. Mas aí foi quando veio a 4ª reincidiva. Depois de todo esse processo, a gente voltou, repetiu os exames e o linfoma estava lá de novo. E era no mesmo lugar? Mesmo lugar, mesmo nível, sempre nível 1, forma clássica, sempre. Reincidiu pela 4ª vez. E aí a médica disse, a única alternativa agora seria um transplante halogênico, porque aí a sua medula não rende mais, não vai poder mais ser com as suas próprias células, e a gente vai ter que encontrar um doador. E aí começou de novo a luta, né? Quem vai ser meu doador? Ela disse, olha, quantos irmãos você tem? Eu disse, doutora, eu só tenho uma irmã. Na época eu mal tinha contato com esse irmão que mora em São Paulo. Eu disse, olha, de pai e mãe eu só tenho uma irmã. Ela disse, pronto, vai ser a primeira que a gente vai testar. E aí na sequência a gente vê os primos e vê os outros parentes. Qual é os comentários, Amanda? Sim, vamos lá. Porque Edson, é muito comentário. Edson, prima, você é um exemplo de superação. Que Deus lhe abençoe sempre. E de igual modo a Daniela Alexandre. X-Line, Deus é fiel na sua vida, linda. Deus te abençoe sempre. Amém. Técio, Deus é com você. Rosane Maria, guerreira, conheci esse Deus grande de milagres através da sua vida. Deus sabia da minha e da sua necessidade, por isso nos apresentou. Amo sua vida. Flávio Ricardo, Dani, você é exemplo de força, superação e fé, principalmente uma guerreira. Tatiane Lima, amo sua vida, Dani, Deus é fiel, você é abençoada e exala fé.
Gente, desde já, muito obrigada pela interação de vocês. Continue compartilhando essa live. Estamos online aí, ao vivo, no Face, no YouTube, no Face e no site. No site, na rádio. E também estamos transmitindo pelo Chique Chique no Face. Nós chamamos Chique 2 vezes. Vamos para as fotos, Adalberto. Olá, gente. Pessoal, manda Daniela. Vou contar um pouquinho para vocês a nossa história, não só a dela, como a história de toda a família. Como a gente sabe, quando um da família passa por um problema desses, acaba que toda a família se envolve. Um momento muito difícil para nós, um momento de muito sofrimento, mas graças a Deus nunca perdemos a fé. Nunca, em nenhum momento, por mais difícil que fosse, perdemos a fé que ela ficaria boa. Então, depois de mais de 3 anos de luta, de tratamento, de quimioterapias, de sofrimentos, de internações, vários problemas, tentando combater a doença, mas a doença ela ficava boa, a doença ia embora e depois voltava de novo. Então surgiu a possibilidade do transplante de medula óssea, que era o último, como a médica mesmo disse, as médicas falaram, pronto, essa vai ser a sua última chance de cura, de tentar reverter esse quadro, porque todas as possibilidades já tinham sido feitas e a doença regredia e após um certo tempo ela voltava de novo. Aí começou a nossa luta. Vamos buscar entre os parentes de primeiro grau na família algum doador que fosse compatível com ela. Então, como nós somos as únicas irmãs de pai e mãe, só a benção, a gente gostaria de compartilhar com vocês a nossa história. Que Deus nunca desampara seus filhos. A gente tem desculpe, mas não tem como não se emocionar. Que é uma história de vida muito bonita. E para finalizar e o desfecho de toda essa história, eu creio que Deus vai fazer um milagre na vida da minha irmã, que o sonho dela ainda é ser mãe. E eu creio. Olá, gente. Pessoal, manda Daniela. Vou contar um pouquinho para vocês a nossa história, não só a dela. A história de toda a família. Eita, então já ganhou a aposta, ela já tá chorando. Não tô chorando. Gente, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vai tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta. Tá todo mundo ligado na programação da Sulanca News TV. De segunda a sexta, às 6 da manhã, as primeiras notícias de Caruaru e região, deixando você bem informado no programa Antônio Silva em Foco. Toda segunda a partir do meio-dia, Missa da Graça, direto da paróquia de São José.
O que é notícia, o que é destaque na Feira da Sulanca está no programa Papo de Sulanqueiro, com Hércio Marinho, toda quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Música e cultura estão no programa Música e Poesia com Humberto Boni, toda quinta, a partir das 19 horas. Programa Vem Louvar, toda sexta a partir das 18 horas com Josildo Moura. A programação da Sulanca News TV já é sucesso na internet. Acompanhe toda a nossa programação em nossas redes sociais, no site da TV e também da nossa rádio. Sulanca News TV, uma nova TV com a cara da Sulanca. Programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Estamos de volta, gente. A história é emocionante e a gente tá só no começo. Foi só para respirar um pouco, né? Só para respirar um pouco. Só deu um intervalozinho só para você respirar um pouco, porque a gente contando assim, às vezes talvez você assistindo ache que não tem tanta importância, mas só quem sabe é quem passou e quem conviveu, né? É e verdade. participou. Então, o último vídeo a gente assistiu foi a sua irmã. Eu estava dizendo aqui, eu não sei como vocês conseguiram fazer ela falar, gravar, porque ela é muito tímida, mas assim, eu não sei dizer o tamanho da gratidão que eu tenho pela vida da minha irmã, porque eu não sei se eu vou conseguir falar dela. É uma das criaturas mais importantes na minha vida, é a minha irmã, e ter passado tudo que ela passou por mim, toda a correria, todo o sofrimento. Ela teve um probleminha depois que doou a medula, não pelo fato da doação, a doação não tem risco nenhum, é muito tranquilo, mas ela já tinha uma predisposição, ela tinha pressão alta, assim, na verdade foi um risco que ela correu de vida, né, para doar. Ela já tem esses problemas. Isso, para ela conseguir. E você até comentou também sobre a porcentagem, né, de contabilidade, como é que se diz? De compatibilidade. Isso. Aí fala para o pessoal também sobre esse detalhe, que até a doutora também se surpreendeu, né? Isso. Como eu só tenho ela de irmã, de pai e mãe, então, assim, as chances de ser 100% compatível comigo eram mínimas. Era de, sei lá, 20%, 35% de ela ter alguma compatibilidade comigo. E de ser 100%, eu nem sei dizer. E aí, quando a gente chegou com esse resultado, lá na médica, dos exames, dos testes que a gente fez de DNA, e quando ela abriu, ela disse: Dani, é como se você ganhasse na loteria sozinha. Foi muito melhor que isso, porque, né, vai ser sua chance de vida. Na verdade, era a única chance que eu tinha perante a medicina, era fazer esse transplante. E aí, como que foi esse procedimento? Assim, a princípio, minha irmã foi internada antes de mim, umas semanas antes, e eles fizeram a coleta da medula, eles implantaram um catéter, que a gente chama catéter de Hickman, que é umas mangueirinhas assim no braço dela, e retirou a medula dela, congelou, em seguida ela teve alta, e aí algumas semanas depois eu fui internada para passar por todo o procedimento. Primeiro, eles zeram a medula do paciente, você toma umas quimioterapias tão forte que você realmente fica totalmente sem imunidade. É como a médica me explicava, da maneira mais simples. É como se a medicação fosse limpar a casa para receber a nova medula. No caso, só foi sua irmã que fez o teste? Só, ou né? Outras pessoas precisaram? Não precisou porque, para a glória de Deus, né? A primeira tentativa foi a dela e foi a que deu 100% de compatibilidade. Então, a partir daí, eu já tinha meio caminho andado. Não precisava mais testar ninguém, né? E assim, o processo foi um pouco complicado para ela doar, como eu falei, por conta dos problemas que ela já tinha antes. E aí, mesmo assim, depois disso, ela ainda tentou se reerguer, e todo o perrengue que eu passei no pós-transplante, ela era quem revezava lá com o meu esposo, né? Porque ele sozinho já estava bem cansado de estar dias e noites nessa agonia toda. Eu lá no hospital internada, passei quase 3 meses, mais de 3 meses no hospital. Então chegou um ponto que ela precisava revezar com ele, porque senão ele também não ia aguentar. E a minha irmã, ela é uma pessoa assim muito guerreira, eu me inspiro muito nela, na força de vontade que ela tem, na pessoa que ela é, na força que ela me passava o tempo todo. E ela dizia sempre para mim: minha vida pela sua. Ela disse: se eu tiver que passar tudo isso de novo por você, eu passo. Minha irmã, ela é técnica em enfermagem, hoje ela é estudante de enfermagem, ela está fazendo faculdade.
mas ela não está nem exercendo mais a profissão. Já fazem quase 6 anos, eu acho mais de 6 anos, que ela está afastada do trabalho. Ela está em benefício ainda por conta desse problema que ela teve pós essa doação de medula para mim. E ela abdicou da vida dela, da vida pessoal, da vida profissional. Ela realmente interrompeu a vida dela pela minha vida. Então, eu não sei nem o que dizer, como agradecer, né? E louvar a Deus todos os dias por Deus ter permitido, né, eu ter ela como irmã. E teve muitas campanhas, né, para poder fazer o transplante. Precisa de sangue, teve muitas campanhas, as pessoas se engajaram. Eu também contasse esse testemunho que eu fiquei sabendo hoje, que você fez parte, tá vendo? Eu tive aqui uma doadora que eu nem conhecia. Assim que eu internei para o primeiro transplante, o pessoal do Banco de Sangue, do GSH lá de Recife, disseram: Dani, a gente precisa de uma quantidade de doador para a gente dar um reforço aqui no banco, que certamente você vai precisar muito de sangue, de plaqueta. É comum no transplante um paciente precisar disso. Mas eu não tinha como levar esse pessoal daqui de Caruaru para fazer essa coleta lá. E aí a gente conversou e eles disseram: não, se você conseguir uma certa quantidade de pessoas e um local adequado para a gente levar a equipe, levar os equipamentos, a gente consegue levar a equipe para lá e fazer essa doação. E foi quando o dono da empresa que eu trabalhava, da italiana, ele cedeu lá o espaço da sala de treinamento e disse: não, Dani, pode trazer a equipe para cá que a gente vai receber todo mundo aqui e vamos fazer esse acontecimento, vamos fazer esse evento acontecer. E aí veio toda a equipe de Recife, tem algumas fotos aí, eu acho que ele vai mostrar. Veio uma equipe, eu acho que de umas 10, 12 pessoas, com todos os equipamentos, com tudo certinho. E foi um dia, assim, mágico, porque eu tive mais de 180 pessoas que conseguiram doar, né? Foram mais de 180 bolsas de sangue que foi coletado. Não todos para mim, lógico, porque eram vários tipos de sangue, mas abasteceu bem o banco. E fora as pessoas que tentaram doar e não conseguiram. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, porque tem pessoas que eu nunca vi na minha vida. Pronto, Manu é um exemplo que a gente não se conhecia, e ela acabou de me dizer, um pouquinho antes, que foi uma das minhas doadoras. Eu fui na do Salgado. Na do Salgado, na igreja. Na igreja, pronto. Da igreja. Foram duas campanhas. A primeira foi na italiana, na empresa. Tá passando aí na tela as imagens. De lá, pronto, essa daí foi na empresa. Tinha muita gente. Essa daí eu pude estar presente, porque eu não estava internada ainda. Eu já tinha feito um protocolo já de quimioterapia, já tinha ficado careca também, já estava de lenço. E eu pude acompanhar de perto. Eu tirei foto com todo mundo que doou para mim, a maioria das pessoas. Passei o dia lá com todo mundo. E aí depois, na segunda campanha de doação que houve, eu estava internada já. Já estava inclusive na UTI, na fase mais complicada. E essa eu não acompanhei. Mas foi na igreja, teve uma que foi na minha igreja, na igreja Fonte de Bênção, e outra foi na igreja de outra Dani, que ela terminou falecendo. A doação de sangue que o pessoal fez terminou voltando lá para o banco, né? Para mim, porque ela não resistiu, infelizmente. E aí, no caso, você, quando precisou raspar o cabelo, como foi o diagnóstico? A história... essa é a Luciana, minha amiga, irmã, minha parceira. E, como eu te disse, ela sempre esteve presente na minha vida em tudo, desde o início. E quando eu precisei cortar o cabelo, ela estava comigo nesse dia, né? A cabeleireira que cortou meu cabelo é Eva, minha amiga Eva. E nesse dia foi um chororô no salão. Chorava Eva, chorava eu, chorava a Luciana, a gente quase inunda o salão, porque eu não aceitava essa história de cortar o cabelo e de ficar careca. Nos primeiros protocolos de quimioterapia, eu não cheguei a ficar careca. Mas a médica me alertou, ela disse: corta o cabelo, guarda, como eu tenho cabelo muito comprido, guarda o pedaço, pode fazer uma peruca, pode doar para alguém, vender, você que sabe. Mas já corta logo, porque ele não vai se manter assim. E aí eu cortei o cabelo aqui bem chanelzinho e segui o tratamento. Ele só caiu realmente todo, a primeira vez, quando eu fiz o primeiro transplante. Quando eu passei pelo primeiro transplante, foi que ele caiu todo, zerou todo. Tem até algumas fotos aí que eu mesma, puxando o cabelo em casa, eu mesma tirando ele, mostrando os chumaços de cabelo que eu mesmo puxava. Foi bem difícil, bem complicado, porque eu era muito vaidosa com essa questão de cabelo. Sou muito vaidosa também até hoje, mas não no nível que eu era antes, né? Hoje eu sei dar valor realmente ao que tem valor. E superei essa história do cabelo, né? Graças a Deus, passou. Vamos ler mais alguns comentários. Juana,
Ela é um milagre, impossível não chorar. Luciana, minha irmã linda, tanto orgulho de te ver tão linda assim e poder acompanhar a tua vitória. Gabriel, boa noite. Boa noite, Gabriel. Liliane, Dani, você é uma guerreira. Valdilene, família guerreira, Deus abençoe a todos. Luciano Francisco, você é uma guerreira. Esse é meu papi, meu padrasto. Linda Daniela, guerreira, exemplo de superação. Não tem como não se emocionar. Mávia Moura. Luciano Francisco, Daniela, você é uma guerreira. Técio, o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Gabriel, Deus é maravilhoso, ele só tira-no do lado do nosso parente na sua hora certa. Jesus, eu confio em vós. Se alguém que está assistindo e tem alguém na família com câncer, nunca deixe de lutar. É verdade, Mávia. Gabriel, que Deus abençoe vocês. Gessina, Deus abençoe mais e mais. Alexandra, é uma guerreira, te adoro, Deus te abençoe. Gabriel, foi minha primeira doação. Gabriel José falou. E sobre o processo da UTI, foi bem complicado. E conta aqui pra gente como que foi essa fase. Ela vai segurar essa resposta. Pode... Meu nome é Luciana, eu sou amiga do meu marido há uns 10 anos mais ou menos. A gente se conheceu no trabalho e pouco tempo depois a gente descobriu que ele estava com câncer. Inclusive eu fui uma das pessoas que estava com ela no momento do resultado, no momento em que ela descobriu também. Ali naquele primeiro momento foi muito difícil para mim ver Daniela naquele estado e comecei a me questionar como que uma pessoa tão saudável, como uma pessoa tão ativa, acontece uma coisa dessa. Mas em nenhum momento, ao longo do tratamento dela, eu duvidei da cura, eu duvidei que ela fosse sair disso, porque Deus sempre colocou os médicos à frente, Ele sempre colocou enfermeiros maravilhosos, ela sempre conversava comigo dizendo que tinha pessoas incríveis cuidando dela. Ela sempre estava ativa, ela sempre estava com aquela força de vontade de viver, até nos piores momentos, onde ela ligava para mim e disse, eu estou tão cansada. Eu desligava a ligação arrasada, mas sabendo que Deus estava cuidando dela da melhor maneira possível, que ela ia superar isso da melhor maneira. E foi isso que aconteceu. Eu sempre digo que Daniela é meu milagre. Ela é meu milagre. Ela é uma das pessoas mais importantes que eu tenho na vida hoje. A vida de Daniela é muito importante para mim. E ver hoje o que ela passou, ver tudo aquilo, olhar para trás e ver que hoje ela está aí linda, saudável, sorridente. Não tem coisa melhor. Deus realmente falou com todo mundo nesse momento, através dela. Ela é meu milagre e ela é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu sou muito feliz pela sua vida, pela sua conquista e por tudo que ainda está por vir. Muito obrigada por deixar eu passar por tudo isso junto com você, por todas as tristezas e alegrias. A sua amizade com certeza vai ser uma coisa que eu vou guardar para sempre. E amo muito. Beijo. Quem é essa que falou? Essa é a minha irmãzona, minha parceira. Não é minha irmã de sangue, mas é a pessoa que Deus colocou na minha vida, assim. Minha amiga. Eu não sei te dizer com palavras, descrever o quanto ela significa para mim. E ela falou ali que você sempre está confiante, com fé, animada. Isso. E foi exatamente isso que Consuelo também falou. Que vê sempre você sorrindo, embora com todos os problemas, mas sempre está lá com um sorriso no rosto. E quem vê, muitas vezes, acha que não tem problema nenhum, né? Isso mesmo. Eu queria só acrescentar um pouquinho o que você está falando. Eu acho que uma das coisas mais importantes, além do remédio, porque a medicação, o remédio em si, que você toma, a quimioterapia, os tratamentos, os procedimentos, eles são uma parte do tratamento, sim. Mas eu acho que o amor das pessoas, o acolhimento, você se sentir abraçado, você se sentir acolhido, você se sentir amado, isso faz muita diferença para a vida, né, para todo mundo e principalmente para um paciente que estava na situação em que eu estava. Então, quando eu olhava ao meu redor, que eu via toda a minha família, minha mãe, minha irmã, meu esposo ali 24 horas
comigo o tempo todo. Luciana, que até chegar aí lá em Recife me visitar, ela me viu nas piores situações que eu estava. Toda a minha igreja teve uma fase que eu não podia receber visita de jeito nenhum, e o meu quarto ele era todo isolado, não podia abrir as janelas, era um vidro e tinha um segundo, acho que um terceiro vidro. E aí meu pastor falava, às vezes, ele fez um dos cultos na igreja, e ele me colocou ao vivo, e eu chorava, mas eu não podia me emocionar muito, porque meus batimentos cardíacos subiam muito, a pressão subia. A gente tá junto. Pode ter certeza que a igreja tá com você, e de fato estava. Eles chegaram aí me visitar no hospital, eles não podiam entrar no quarto, eles ficavam da janela, com os cartazes na mão, e eu do quarto morrendo de chorar, porque não podia ter contato com eles, e eles se deslocaram daqui até lá, e teve várias campanhas na igreja. Então, assim, o acolhimento espiritual, o amor das pessoas, isso foi, com certeza, mais da metade do meu tratamento. Bem mais da metade. Eu tenho que te dizer, foi de 80% a 90%. O restante foi a medicação, mas o principal foi esse amor. A mão de Deus na minha vida o tempo todo, e Deus se revelando através de cada pessoa, tanto as pessoas que eu já conhecia e como aquelas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, como você. E você disse, eu estava lá, eu doei sangue para você, eu me dispus a ir lá. E tem um episódio que eu lembro que foi muito importante para mim, essa moça que comentou aqui, que é Rosiane. Ela me chama de mãe porque eu trabalhava muito em encontros de jovens, e eu já fui mãe adotiva algumas vezes. E essa menina me conheceu nessa doação de sangue. Ela foi convidada através de outra pessoa que ela não me conhecia, e ela foi a primeira pessoa a chegar, até a equipe médica que estava lá, os médicos que iam fazer o procedimento, disse assim, menina, mas tu chegou tão cedo, nem começou. Ela disse, não, mas eu quero ser a primeira. Então, assim, hoje a gente tem uma aproximação muito grande, eu realmente me sinto uma mãezona para ela, né? Amo muito a vida de Rosiane, ela tem uma história muito bonita também, eu posso até trazê-la para cá também, se ela concordar. E a gente se aproximou muito através disso. E assim, algo que eu vou lembrar para sempre. Eu digo, meu Deus, alguém que não sabia nem quem eu era, nunca tinha me visto, e estava ali, disposto. E quantas pessoas eu vi e vejo até hoje com essa disposição, com essa boa vontade de querer ajudar, de querer fazer, sem nem me conhecer muitas vezes, mas está ali. E eu sei que isso é a mão de Deus, com certeza. Oi, eu sou sobrinha. Pode colocar, Adalberto. Ai, meu Deus. Essa é minha sobrinha. Falar um pouquinho da vida dela é sem dúvidas gratificante a Deus, principalmente a Deus, por ter dado uma nova vida para ela. Por hoje ela está bem, está curada, e eu só tenho que agradecer a todo mundo que nos ajudou na campanha de doação de sangue, de força, com palavras que confortassem nosso coração. E para mim não foi fácil. Na verdade, para todos não foi fácil, mas para mim, que sempre fui muito apegada a ela, foi muito difícil. No momento de tratamento, eu era criança, não podia estar entrando nos hospitais, eram pouquíssimas visitas, só via ela por chamada de vídeo ou ouvia por ligação. E tinha dias que ela estava muito abatida, não conseguia falar. E sempre quando ela estava mal, sempre que a gente tinha notícia que alguma coisa não estava bem, que dava errado, eu dobrava os joelhos em casa e só pedia a Deus pela vida dela, que trouxesse ela de volta para casa com saúde e que podia ficar bem, mas nunca desistimos, nunca desacreditamos em Deus. E hoje estamos aqui contando a todo mundo que Ele é maravilhoso e que, sim, ela está curada. Oi, eu sou a mãe de Daniele, estou passando aqui para contar um pouco da história dela, que foi muito difícil. Quando a gente descobriu que ela teve o câncer, foi muito difícil para toda a família, porque ela viveu uma parte do tempo internada. E a gente sofreu muito, foi muito sofrimento para toda a família, os amigos. E hoje a gente está feliz em ver ela bem. Estamos aqui para agradecer a Deus primeiramente, e segundo toda a equipe médica, as enfermeiras,
E ela foi muito bem cuidada. Em todos os hospitais que ela passou, ficou interna, foi muito bem cuidada. A gente só tem que agradecer a Deus. E eu quero dizer que eu te amo muito, minha filha. Oi, eu sou o padrasto Daniele e acompanhei todo o tratamento dela, né, desde o início. Foi um momento muito difícil para todos nós e graças a Deus a gente conseguiu vencer, né? E Papai do Céu salvou ela. E um momento que marcou muito foi quando ela estava internada no Santa Joana, né? E ela disse que queria me ver. E sempre aos domingos a gente ia visitar ela, eu e a mãe dela. E sempre quem ficava com ela era a mãe dela. E eu ficava aguardando, né? E nesse dia ela disse que queria me ver. E ao chegar lá e ver a situação que ela se encontrava, eu fiquei emocionado, né? Porque estava toda cheia de aparelho. E pedi a Deus que curasse, né? Salvasse ela. E graças a Deus hoje ela está aí contando a história para todo mundo, né? E a gente só tem que agradecer a todos. É desse amor que eu tô falando, sabe? Ouvi minha sobrinha falar, minha sobrinha cresceu comigo desde os 6 meses de vida. Eu digo que eu sou um pedaço de mãe dela, porque fui eu que cuidei, fui eu que levava para a escola, eu que levava para tudo era comigo. E quando o diagnóstico veio, que começou a fase de ir para o hospital, de ficar internada, era muito difícil, porque ela era muito pequena ainda, ela não entendia. Então eu sofria de um lado, ela sofria de outro, porque quando tinha os pequenos momentos de visita, ela não podia entrar, por ela ser muito pequena. Mas vez ou outra, tem até uma foto da gente aí. Assim que eu saí da UTI, ela toda paramentada, ela dizia, mas eu preciso ver minha tia, deixa eu ver minha tia. E quando eu voltava para casa, no período que eu tinha alguns dias que eu passava em casa de descanso, antes da próxima quimioterapia, a médica dizia, não pode abraçar, não pode chegar perto, tem que evitar o contato, mas era muito difícil com ela, porque ela queria estar grudada em mim o tempo todo. E era um sofrimento. E esse homem que falou aí é meu padrasto, né, Luciano, é uma bênção na nossa vida, né? Eu tenho pai, o meu pai mora no Piauí ainda hoje, eles são divorciados, meus pais, já há algum tempo. Eu amo muito meu pai, mas eu tenho um carinho especial, muito especial, e um amor muito grande por esse homem, porque ele é um homem que transformou a vida da minha mãe, né? Cuida muito bem dela e cuida muito bem da gente também. Então eu considero muito ele como um pai também. Eu louvo a Deus pela vida dele, por ele ter entrado na nossa família. É muito amor. E eu acho que daí é que vem a força, entendeu? É daí que vem desse acolhimento, desse se doar de todo mundo. Faz muito parte do tratamento, muito mesmo. E a sua mãe? E a minha mãe... É difícil falar da minha mãe, porque eu sou a caçula, né? Como diz o ditado, a caçula é a manhosa, é a que chora por tudo, é a que está no colo de mãe o tempo todo. E é como eu te disse, nas primeiras fases do tratamento, eu olhava para mim, cada vez que eu ia piorando, que eu ia definhando, que a situação ia ficando mais complicada, eu pensava nela. Eu pedia muito a Deus, eu disse, Deus, cuida da minha mãe, não deixa ela se abater, não deixa ela fraquejar. Eu tinha medo que ela não resistisse com as notícias, é tanto que várias coisas que aconteceram comigo na UTI, no hospital, meu marido tinha que suportar calado, só ele e minha irmã, porque se chegasse em casa e contasse para ela, a gente não sabia que tipo de relação ela ia ter. Então, tudo na minha vida, minha mãe. Quando você chegou na fase de receber a medula da sua irmã, foi a 4ª tentativa, né? Isso. Aí você fez o transplante, deu tudo certo? A princípio, o transplante foi bem tranquilo, né? Dentro das possibilidades foi tranquilo. E aí, poucos dias depois, após o transplante, o seu organismo ele não absorve totalmente a medula ainda. Leva um tempo que a gente chama de pega da medula, que pode levar acho que até 20 e poucos dias. E a minha pegou bem tardio. Enquanto o organismo não absorve essa medula, não reconhece como do seu organismo, você fica sem imunidade. Você fica vivendo de antibióticos, à mercê mesmo só dos remédios. E foi nessa fase onde as coisas começaram a complicar. Eu lembro exatamente do dia em que eu subi para a UTI. Eu já estava vários dias no quarto, né, na parte do TMO, que é na parte dos transplantados. E
eu tomava muito sangue, muita plaqueta. Recebia sangue e plaqueta o tempo todo. Era muito baixo as minhas taxas. E aí, nesse dia, eu tomei uma bolsa de plaqueta. Assim que estava terminando, eu comecei a sentir umas câimbras na perna. E eu já sentia tantas dores, era tanto enjoo. Eu passava madrugadas no banheiro. Eu chegava a desmaiar e meu esposo me acudia, já voltava de novo para a cama, já tinha que voltar para o banheiro de novo. Era essa luta de tanta dor que eu sentia, porque eu tive muita colite, que é uma inflamação muito grave no intestino, devido às quimioterapias, devido às medicações. E quando eu subi, nessa noite que eu subi para a UTI, era finalzinho de tarde, começou com essas câimbras na perna, e de repente aumentou, a dor aumentou. Eu sei que em minutos eu estava na cama, no hospital, e cheio de médico ao meu redor, e as médicas me preparando, e disse, vai ter que ir para a UTI. E a minha primeira preocupação com essa história da UTI foi, meu marido vai ficar onde? E ele vai dormir aonde? Porque eu estava o tempo todo no quarto com ele. A gente, no apartamento, no quarto, e ele, como meu acompanhante, estava o tempo todo do meu lado. Eu digo, se eu subir para a UTI, ele não vai poder ficar comigo. E essa era a minha preocupação. E aí eu lembro também uma parte muito difícil para mim na UTI, foi quando, nos primeiros dias, eu já subi bem grave, eu já subi com um nível de infecção generalizada muito grave, os rins já não estavam funcionando direito, já tive que começar a fazer hemodiálise. E uma dessas noites, eu estava sozinha no quarto, eu lembro que era a minha cama, um relógio de parede, uma TV, que vivia ligada direto para ficar só a claridade no quarto. Eu toda ligada nos aparelhos, um monte de fio, aquele de braço, tudo. Eu não podia me mexer, não podia deitar nem sentar, era uma posição só. E eu tive uma laceração no esôfago de 5 centímetros, eu acredito que era essa a medida, e uma hemorragia interna. Então eu vomitava sangue o tempo todo. O tempo todo era vomitando. Era o sangue derramando, eu vomitando e recebendo sangue de novo na transfusão. E aí eles me davam um saco, uma bolsa bem grande, botava assim do lado, e era o tempo todo, eu respirava um pouquinho e vomitava, respirava um pouquinho e vomitava. Lá pelas 2h30 da manhã, eu lembro que eu olhei para o relógio que ficava bem na minha frente, eu olhei para aquela bolsa e eu não acreditava a quantidade de sangue que tinha ali. E eu pensei, eu disse, meu Deus, eu vou morrer aqui sozinha. Eu estava em isolamento, não podia ficar ninguém comigo. Eu digo, eu estou sozinha aqui, e esse monte de sangue aqui na bolsa, eu vou morrer e ninguém vai ver. Aí eu comecei a apertar aquela sirene, que ela disse, qualquer coisa que você achar que está demais, aperta, que chama que alguém vem te socorrer. E eu apertando naquela sirene, apareceu uma enfermeira na porta, até meio sonolenta, porque era madrugada. Aí eu disse, por favor, chama um médico. Diz para ele que eu não estou conseguindo parar de vomitar, e eu vou botar meu sangue todinho para fora aqui, eu vou terminar morrendo aqui. E eu acho que eu adormeci depois disso, porque eu não lembro mais exatamente o que aconteceu nessa madrugada. Eu sei que eu piorei muito, muito mesmo. E aí chegou uma noite também que eles deixaram minha mãe entrar. Acho que foi a noite mais difícil para mim, porque eu estava numa situação muito grave. E eu acho que os médicos já tinham me desenganado, já tinham dito para o meu esposo que tivesse paciência, que começasse a se conformar, que na situação que eu estava era melhor que eu descansasse. E aí deixaram a minha mãe entrar. E eu ouvi quando alguém disse assim, a médica falou, não pode tocar nela. Quando minha mãe foi se aproximando da cama, eu me agarrei com minha mãe. E aí os aparelhos começaram a apitar, porque batimento cardíaco já começou a subir, a pressão começou a alterar. E aí tiraram a minha mãe do quarto. E nessa hora, depois eu fiquei sabendo, né, que minha mãe voltou para casa de Recife para cá, chorando o caminho todinho, porque ela disse ao meu padrasto que provavelmente tinha sido a última vez que ela tinha me visto com vida. E, na verdade, eu acho que a atitude dos médicos de deixarem ela entrar na UTI, naquela situação era essa, era uma despedida. E aí você superou? E aí eu superei, os dias foram se passando. Todas as vezes que, nessa fase que eu fiquei no isolamento, meu esposo, ele montava acampamento, de fato, na porta da UTI, porque eu não podia ficar dentro do quarto, mas ele também não redava o pé de lá. Era ele e a minha irmã, era o tempo todo, eles estavam lá. E várias vezes ele ia para a praça, descansava um pouquinho na praça. Quando dava a hora da visita, ele voltava para lá de novo para conseguir notícias. Minha irmã chegou a se esconder dentro da UTI, dentro do quarto, do banheiro, para conseguir revezar com ele. Porque tinha aquele momento do banho, que tinha que tomar banho em cima da cama, e eu tinha muito catéter. Eu tinha um que era da alimentação, o outro era para sangue, o outro era o de Hickman, que ainda estava implantado. Então eu estava cheia de aparelhos e o banho era muito complicado na cama. E aí, como minha irmã é técnica em enfermagem, ela preferia, ele tinha esse cuidado, né? Eu prefiro que eu faça, que eu esteja junto, que eu veja como é que está funcionando.
E apesar de todo esse cuidado, eu ainda tive a infecção generalizada, tive uma bactéria no sangue, os 2 rins parando, e essa laceração no esôfago que eu vomitava sangue 24 horas por dia. E toda noite, quando o meu esposo chegava para ter a notícia, né, para ver como é que estava o meu protocolo, o médico dizia, olha, ela piorou. Ela piorou. E as notícias eram sempre assim. Mas ele nunca desistiu. Tinham alguns médicos que animavam ele, que diziam, o doutor Tadeu, eu acho que eu lembro de doutor Tadeu, que ele dizia assim, olha, Alexandre, o fato de ela não piorar essa noite é uma melhora. Então, vai te agarrando com o que está funcionando. Ela não está no respirador. Como ela não está com ventilação mecânica, ela consegue respirar sozinha, apesar de estar usando o oxigênio para ajudar, mas isso já é um fator muito importante. Ela não está entubada. E graças a Deus eu não cheguei a ser entubada. E aí, depois de alguns dias, houve a pega da medula. Foi quando as coisas começaram, o quadro começou a mudar, né? Minha imunidade começou a melhorar. Fui reagindo, até que eu saí da UTI. Amém. A gente sofre só de ouvir falar. Eu disse que a história de hoje era surpreendente, porque a pessoa passar pelo que Dani passou e hoje está aqui contando a história e ouvindo os testemunhos, né? De várias pessoas confirmando. Porque muitas vezes a gente fala a história e talvez as pessoas achem que estamos aumentando, né? Ou olhe para você hoje e aí diz, ela não tem problema, ou nunca passou por problema. Mas olhar para ela não é de se imaginar o que ela passou, né? Mesmo você contando assim, olha para você, não é possível. É inacreditável. Tem uma foto bem crítica, eu acho que eu coloquei ela aí, que é a fase mais difícil que eu passei na UTI, que algumas pessoas, quando viram essa foto, achavam que eu já tinha falecido. Olharam para a foto e foi... da UTI, se recuperou, teve alta. Na verdade, quando eu saí da UTI, eu ainda passei um bom período no hospital, porque a fase do risco de morte iminente foi na UTI, eu consegui vencer e sair. Mas as complicações ainda continuaram quando eu voltei para a parte do TMO. E aí eu tive o citomegalovírus, que em pessoas comuns é o vírus da catapora, né? Mas num paciente transplantado, ele ataca diretamente o pulmão. E ele é um vírus que ele não tem sintomas. Eu estava com o vírus ativo e não sabia que estava. Eu não sentia nada. E aí eu tive que fazendo esse teste, e um dia eu fiz e deu ativo. Eu estava com a alta prevista para, sei lá, uma semana mais ou menos na frente, eu ia ter alta. E aí quando chegou esse resultado, a médica disse, não vai ter alta. Eu passei acho que mais uns 20 dias em tratamento fazendo uma medicação contra esse vírus, porque ele tinha que ser zerado para poder eu ter alta. E aí depois eu tive algumas recidivas desse vírus, tive que fazer mais uns tratamentos para ele zerar, até eu adquirir imunidade suficiente e estar livre dele hoje, graças a Deus. Aí quando você teve alta, veio para casa, transplantada, tudo na paz, festa, comemoração. Tudo na paz. Agora uma comemoração ainda de muito distante, porque, como eu te disse, a vida de um transplantado, os primeiros anos de vidas de um transplantado é muito difícil, porque é como se você fosse um bebê recém-nascido. É como se tivesse sem vacina, na pandemia, ninguém toca. Isso, sem vacina. Perdi todo o protocolo de vacina que eu tinha feito desde que eu nasci. Tudo foi zerado, porque a medula foi trocada, então meu DNA foi trocado. Eu hoje sou a cópia exata da minha irmã, né, em termos de DNA. E eu não tinha vacina, não tinha imunidade, então era aquela coisa. Eu voltei para casa, minha mãe construiu uma redoma para mim, ela reformou o quarto dela e só entrava eu e as pessoas que cuidavam de mim. E aí foi quando eu comecei, voltando à história das pessoas, né, do acolhimento das pessoas. O culto acontecia no quintal da minha mãe, a igreja ia para lá e eu ficava pela brechinha da janela assistindo o culto. E as pessoas iam me visitar, não podiam ter contato comigo, ficava só me olhando pela brechinha da janela, mas ninguém me abandonou. Eu me sentia assim, eu não podia tocar em ninguém, só no meu esposo, que ele tinha que se paramentar todinho, se esterilizar todo para poder chegar perto de mim, ou ele, ou minha mãe, ou quem estivesse dentro de casa. Mas eu me sentia abraçada por todo mundo, porque o tempo todo estava todo mundo comigo, o tempo inteiro. Então, depois que passou toda essa fase, aí você passou o período, foi fazer os novos testes. Isso, aí passando toda essa confusão do transplante, me recuperando, aí veio a doença do enxerto. A doença do enxerto, ela é a briga da célula do doador contra o organismo do receptor. Apesar do 100% de compatibilidade com a minha irmã, mas eu tive muita complicação porque o meu organismo não absorvia a medula 100%. Não reconhecia como algo do meu organismo, ficava tentando expulsar. Então eu tive vários problemas com doença do enxerto. Na verdade, eu fiquei de 2015 até o finalzinho de 2017
tinha problema na pele, eram várias manchas na pele. Cheguei a fazer algumas biópsias de pele, porque os médicos já desconfiavam que estava surgindo outra doença aí, por conta das manchas, e tudo era essa doença do enxerto. E assim que a doença do enxerto começou a acalmar, aí no começo de 2018, aí eu digo, pronto, vou começar a viver de novo, porque eu queria voltar a dançar, queria voltar a estudar, queria voltar a fazer tudo que eu tinha feito, que eu não fazia antes, né? Nesse período eu consegui, no começo de 2018, eu consegui entrar na faculdade, consegui terminar a administração, terminei final do ano, só ficou faltando a colação de grau, porque por conta da pandemia parou tudo, a gente não conseguiu ainda, mas concluí. E a médica disse, pronto, agora a gente vai repetir um PET scan e vamos comemorar, né? Depois de todo esse perrengue de UTI, eu achava que estava tudo resolvido. Quando eu abri o diagnóstico, lá estava o linfoma de novo. Pela 5ª vez. Aí eu não sei o que foi pior, se foi o primeiro diagnóstico de eu nunca ter tido essa doença na minha vida, ou se foi de ter passado tudo o que eu passei naquele hospital, naquela UTI, de transplantes e idas e voltas, e a doença voltar. E aí eu cheguei com... Primeiro, quando eu abri, eu sempre tive esse hábito de abrir os meus exames. A médica até brigava, não abre, deixa que eu mesmo leio. Eu disse, não, é meu nome, eu vou abrir. Querendo dar uma de entendida e abrir os exames. Quando eu abri o diagnóstico que eu vi, primeiro eu surtei. Meu esposo disse que eu passei na faixa de 1h30, 2 horas, só chorando, sem conseguir me controlar e sem conseguir aceitar. Porque na minha cabeça eu dizia, eu dizia para ele, meu rins não aguenta mais quimioterapia. Eu fazia hemodiálise quase todos os dias no hospital. Então o médico disse, olha, esse rim, em relação a remédio, não vai suportar. E eu não via saída. E aí chegou o momento da consulta, eu fui levar esse exame para mostrar à médica. Quando eu cheguei no consultório, já com a cara toda inchada, de tanto chorar, ela já desconfiou, né? Que ela já me conhecia como chorona. E ela disse, Dani, o que foi? E quando ela abriu o diagnóstico, ela olhou para mim e disse, não sei o que fazer. Então foi muito difícil esse dia, porque ela disse, agora, de imediato, eu não sei o que fazer. O que tinha de protocolo de medicação a gente já usou. As fases de transplante que você poderia passar, a gente já passou. Ela até pensou, assim, de imediato, num segundo transplante, que seria algumas células da minha irmã que poderia retirar para colocar em mim de novo e ver se daria resposta. Só que a minha irmã também ainda estava se recuperando do processo que ela passou para doar a medula para mim. E ela disse, olha, vá para casa. Eu sei que você é uma menina que tem muita fé. Você é muito abençoada porque você tem muita gente que te ama muito. Você tem um marido que tá aí, o pilastro do seu lado o tempo todo, 24 horas por dia. Então vá para casa, descanse um pouquinho, que a gente vai ver o que vai fazer. E aí, como não podia ser diferente, né, o mover de Deus continuou. Nessa época ela foi para um congresso nos Estados Unidos, eu acho, e levou toda a minha pasta para esse congresso. E lá ela foi pedir ajuda aos médicos, aos amigos dela, o que tinha de medicação, o que ainda não tinha sido usado em mim, que não tinha sido pouca coisa, né, que eu já tinha tomado quase tudo quanto é quimioterapia que já tinha vindo. E foram em busca de um novo tratamento. E foi aí quando ela voltou, me chamou de novo no consultório e ela disse, Dani, a gente vai tentar uma medicação nova. É uma medicação que poucos pacientes aqui usaram, ela está em testes ainda, mas já está liberada, então vamos tentar essa medicação em você. E aí o primeiro paciente que tomou essa medicação antes de mim, foi Luiz Sérgio, ele teve um problema neurológico, ele ficou um tempo sem o movimento das pernas, porque ele tomou essa medicação. E aí eu fiquei apavorada. Eu disse, meu Deus, depois de tudo isso, eu tomar esse remédio e ter que passar por isso. Ela disse, mas é um risco. É o que a gente tem. E aí você tomou? E aí eu passei por esse tratamento. Passei mais 1 ano e meio nesse tratamento. Foi com brentuximab. A princípio foi tranquilo. Tive algumas reações alérgicas, mas tudo dentro do controle. E ela foi guiando direitinho. E graças a Deus terminei esse tratamento em janeiro de 2019, eu acredito. E de lá pra cá eu não precisei mais de remédio, graças a Deus. E nem vai precisar mais. Amém, eu creio. Ai, Dana, a gente tá encerrando. A gente já passou ultrapassou. Passou um pouquinho do tempo. Tem alguns comentários. Muitos comentários. Mas aí a gente vai pedir perdão aos nossos seguidores. Sigam as nossas redes sociais, Sulanca News TV. Todas as quartas-feiras a gente tem uma história emocionante para você. De fé, de perseverança, que você vai olhar assim, até vai dizer, a produção chorou, né, Manu? Problemas não existem. Até a produção chorou, né, hoje? Até a produção da gente hoje chorou, usou os lencinhos ali para enxugar as lágrimas, porque, Dani, você é uma mulher de fé. E eu espero que você tenha gostado de ter participado do nosso programa.
e de, assim, ser escolhida por Deus, porque eu acho que não foi por acaso que a gente criou o quadro, né, de colocar as pessoas falando do convidado e você ter sido a primeira. Porque esse programa ele é um embrião, ele está começando a ter um formato. E aí, a semana passada, o nosso diretor-geral, Adalberto, deu essa ideia e eu digo, eu tenho que arrumar alguém que faça o meio de campo. Mas eu espero que você tenha gostado, que tenha superado suas expectativas e que, com certeza, a sua história vai motivar muitas outras pessoas. Eu que agradeço, né? Agradeço a vocês pela oportunidade. Como eu te disse, eu não tinha contado ainda esse testemunho na íntegra. Tem muita história ainda, muitos detalhes, tem muita coisa, porque a história foi muito longa, né? E eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? Por me dar a oportunidade de viver. A minha irmã, que se doou literalmente a vida dela pela minha. Aos meus amigos, à minha igreja, ao pessoal do meu trabalho, né? A todo mundo. Eu não quero citar nomes para não esquecer de ninguém, mas agradecer ao pessoal que trabalha comigo hoje na facção, né? A minha equipe maravilhosa, que Deus abençoe a vida de cada um. E dizer assim, para quem está em tratamento, para quem acabou de receber um diagnóstico, realmente é muito difícil. Eu não vou dizer que é fácil você abrir e ver assim, pronto, minha vida vai ser interrompida ali. Eu não sei quando é que ela vai voltar e se ela vai voltar. Mas com fé e com muito amor, a gente consegue vencer. Existe um Deus que ele tem propósitos nas vidas da gente, na minha vida principalmente, e ele não falha, ele não dorme, ele não descansa. É o tempo todo, Deus está ali. Quando a gente pensa que não tem solução, quando a gente olha e não vê a saída, do nada a saída aparece. Do nada a oportunidade surge e o milagre acontece. E hoje eu sou isso, eu vivo um milagre todo dia. Acordar, poder viver, poder andar, falar, comer sozinha, me vestir sozinha, fazer tudo o que eu não podia fazer é um milagre. E aí a gente dá valor a pequenas coisas, né? A pequenas coisas. É como eu te cabelo, disse. A trocar de roupa sozinha. Eu gosto muito do meu cabelo, sou muito vaidosa. Joana Dark, né? Joana Dark é a menina que cuida do meu cabelo. Ela é maravilhosa. Também foi minha doadora, uma pessoa muito especial na minha vida. Mas eu costumo dizer que hoje eu dou valor a exatamente o que tem valor, as pequenas coisas. E principalmente ao próximo. Eu, sem a ajuda das pessoas, sem a doação, não só de sangue, mas do trabalho, de correr, né? De tudo, acho que eu não teria chegado até aqui. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Desculpem, tá, pessoal, pra gente não ter dado tempo ler o resto dos comentários, perdoem. A gente já ultrapassou 30 minutos do nosso horário. Muito obrigada, tenham uma boa noite. Boa noite a todos e até a próxima quarta. Fiquem todos com Deus. Amém. Acabamos de apresentar o programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Sugestão ou crítica, e-mail sulancanewstv@gmail.com.